Boa noite, meus amigos e demais companheiros interessados nos estudos do Espiritismo, da ciência do Espiritismo, que, como sabemos, é ao mesmo tempo uma trilogia: ciência, filosofia e religião. Ciência do Espírito, filosofia do Espírito, a religião do Espírito. Não é religião, igrejas, com dogmas, rituais, culto exterior, não é? Nem com milagres, nem sobrenaturais, nem misticismo. Não é religião com sacerdócio organizado, hierarquia, com pastores, com chefias, com dízimos. Também não é. É a verdadeira religião da caridade e do amor. É a religião que tem como base a base do próprio Cristo, que é a prática da caridade, a prática do bem, que nós encontramos no Evangelho. E de maneira que hoje voltamos a apresentar mais um tema para conversarmos e refletirmos, mais um tema dentro do Evangelho do Cristo, que é bastante conhecido, que é o óbolo da viúva. E nós escolhemos aqui uma pequena crônica no livretozinho Pelos Caminhos do Evangelho, que é uma crônica muito breve e que nos leva a profundas reflexões, porque se trata de passagem do Evangelho. E costumava então o nosso cronista, na sua breve crônica, ele inicia: costumava Jesus frequentar os templos de Jerusalém para dialogar com representantes religiosos. Quem era esse representante? Os seguidores do judaísmo, os judeus, que eram os seguidores da lei de Moisés. Chamava-se o judaísmo, eram os seguidores do judaísmo. Jesus ia lá sempre para interpretar os textos bíblicos do Velho Testamento, interpretar a lei de Moisés para o público, e principalmente para esses seguidores da lei de Moisés, seguidores do judaísmo. E certa vez, Jesus, estando sentado em frente ao gasofilácio, que era o local das oferendas, onde se colocava o dinheiro, como hoje existe nos templos religiosos, para observar de que modo os fiéis faziam as suas doações. Viu então que uma mulher de traje simples do povo, bem simples, modesta, ofertou apenas 2 moedas de pequeno valor, ao passo que outras pessoas ricas, não é, bem vestidas, bem elegantes da época, faziam gordas doações. Mas Jesus, que sempre analisava o lado melhor das coisas, né, para educar as criaturas, ele viu que sempre aproveitava os momentos oportunos para transmitir a sua divina sabedoria dentro do seu espírito observador, tirando as conclusões. Então, ele imediatamente tirou uma conclusão, chamou os seus discípulos e disse: em verdade vos digo, que esta pobre mulher, que ela era uma viúva, deu muito mais do que todos os que antes puseram sua dádiva. Por isso que todos os outros deram do que lhes abundam, ao passo que ela deu do que lhe fez falta. O sacrifício deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. E esse relato nós encontramos
no Evangelho de Marcos, que é o segundo Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas encontramos em Marcos. Vamos encontrar também nos demais evangelistas, mas nos prendemos apenas em Marcos. Voltamos, que é no capítulo 12, e os versículos são 41 a 45. Ora, essa passagem evangélica nos conduz à profunda reflexão. Quantas pessoas não gostariam de acertar, digamos, em termos atuais? Quantas pessoas não gostariam de acertar na loteria, tornarem-se ricas, não é? Tirarem fortunas, desfrutarem de tudo e depois abusarem do luxo, enfim, gozarem a vida por todos os meios e formas, para depois então, depois que gozam com esse dinheiro da loteria, se tornam ricas, poderosas, e então elas depois inventam de fazer doação aos necessitados apenas de uma fração de suas sobras, não é? Sem nenhum sacrifício. Era isso que Jesus estava ensinando aos apóstolos. A mulher que deu apenas do que lhe faltava, era um restinho que ela tinha, 2 moedinhas, mas era aquilo que ela tinha, mas deu com amor, deu com carinho, deu com sentimento. Aí Jesus disse, foi quem mais deu. Porque não era questão de quantidade de dinheiro que Jesus estava analisando na mulher, mas sim da qualidade do sentimento dela, profundo, na alma, não é? Refletindo o sacrifício que ela dava, com toda a crença naquela prática, doando aquilo apenas que lhe estava lhe faltando, mas ela dava. Jesus disse, foi quem mais deu. Ora, então ele confrontou com o rico, não é? Que davam de sobra. Ora, seria isso a caridade, não é? Desses que desejariam a loteria para se tornarem afortunados, para depois de gozarem a vida da forma que eles quiserem, e então no final dar aquela besteirinha para ganhar o reino de Deus, em troca. Jesus estava falando nesse sentido. Ora, onde encontrar aí o espírito de sacrifício? Onde encontrar aí nos ricãos, nos grandões das grandes fortunas, que dão, depois de gozarem de tudo, como uma troca pelo reino de Deus depois da morte? Onde encontrar aí o desinteresse pessoal? Fator básico da verdadeira caridade. A mulher foi quem manifestou o maior sentimento de caridade diante dos fariseus ricos, afortunados, que davam apenas por vaidade, para serem vistos pelos seus convivas. Ora, fazer fortuna e abusar dela, para depois doar migalhas com a intenção de entrar no reino de Deus, não seria isto? Não seria egoísmo, manifestação de egoísmo, e tentar enganar a Deus, não é? Ludibriar a Deus e enganar a sua própria consciência? Não seria apenas para uma reflexão? E continuamos. Não é preciso necessariamente ter dinheiro para se fazer o bem, porque muita gente acha que é preciso de ter dinheiro no bolso para fazer a caridade ao outro, praticar o bem ao outro, mas existem, e todo mundo sabe, 1001 formas de se fazer o bem sem nenhum tostão. Vamos ver, né? Vamos ver, possuímos outros recursos para beneficiar o próximo, ajudar o próximo, encaminhar o próximo na prática do bem. Existem outros recursos que são a inteligência, não é? A cultura, os conhecimentos de uma forma geral, não é? E a boa vontade para dividir com os outros, partilhar
esses tesouros espirituais da inteligência, da cultura, dos conhecimentos, das virtudes, são que são tesouros espirituais de que Jesus fala no Evangelho, que a traça não come, não é? Que a ferrugem não desgasta, são os tesouros espirituais que não custam nenhum tostão, não é? É esse daí que nós podemos distribuir, repassar para todos, independente de um tostão no bolso. Ora, também podemos doar um pouco do nosso tempo, do nosso trabalho, do lazer, para nos dedicarmos aos trabalhos da caridade, sobretudo dentro das instituições do Espiritismo, que não se cobra nada, tudo é feito gratuitamente, conforme Jesus ensina no Evangelho. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Dentro do movimento do Espiritismo, nas casas espíritas, né, de uma forma geral. E então, esse sentimento, esse tesouro, como dizemos aqui, da cultura, da instrução, da educação, para repassar ao necessitado, é ou não é uma caridade? Despertar nele o verdadeiro sentimento de amor, de fé, é ou não é uma caridade? É sim, sem nenhum tostão. Podemos fazer o bem e a caridade sem nenhum tostão, porque a caridade é a bandeira do Espiritismo, como foi a bandeira de Jesus. A caridade, a prática do bem, a caridade, que é a chave, não é? Que é a chave que abre a porta do céu para todos nós, e a caridade é universal, não tem religião. A caridade, ela não é ligada à caridade a nenhuma igreja, a nenhuma religião, nenhuma seita, porque ela é universal. Essa é a caridade, que é a bandeira que Jesus levantou bem alto e é a bandeira do Espiritismo. Então chegamos ao final do nosso programa, Encontro com o Espiritismo, e o tema de hoje foi o óbolo da viúva, que foi quem mais deu, porque deu com sacrifício, mas deu com muito sentimento. Então Jesus disse aos apóstolos, foi quem mais deu, que não era questão de quantidade de dinheiro, mas de qualidade de sentimento, que é ainda o que nos falta. Muita paz para todos.